A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. Abra o coração, preste atenção, Deus vai falar com você. Com a apresentação de André Teles e Milena Vidal. O swing de Jeová. Olá, paz do Senhor, meus irmãos queridos, ouvintes abençoados que têm nos acompanhado aí. Estamos aqui para mais um programa O Servo da comunidade Ramá de Petrópolis. E eu sou a sua irmã Milena Vidal e aqui na minha companhia tem o meu pastor André Teles e o meu irmão Dida. Todos conhecem aí esse irmão, uma bênção para nós. E você vai ter oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais sobre o Dida e ser abençoado aí com o testemunho dele e tudo que ele vai falar. Amém, André? Amém. É claro que a gente tem esse privilégio de estar com o Dida aí. A gente fica muito alegre. O Dida é um irmão muito alegre, bem conhecido dos irmãos, né? Bem raiz aí na comunidade. E é sempre bom a gente poder estar batendo um papo e falando um pouco da obra de Deus na vida dos irmãos, aquilo que tem acontecido e que o Senhor tem feito. Amém. E é bênção. E toda semana a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da que acontece aqui em Petrópolis, para você acompanhar um pouco a nossa rotina. E você pode semanalmente nos seguir aí através do canal do YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis. Também a nossa página lá no Facebook, Comunidade Ramá Petrópolis. Curte lá e você pode acompanhar o programa em vídeo, além do áudio, né? E também através da rádio, no site comunidaderamá.com ou no aplicativo web Rádio Ramá. Todo sábado, às 10 horas da manhã e 10 horas da noite, e domingo, às 10 horas da manhã e às 8h40 da noite. Amém. Hoje, para dar início a esse programa maravilhoso, eu queria estar citando um versículo que se encontra em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu não sei qual Deus ou qual Senhor que você precisa nesse dia, mas que você possa entender que Ele é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É com essa esperança nesse Jesus que nasceu que nós damos início a esse programa, crendo que Ele vai voltar com tudo isso e muito mais para nos encher de alegria, gozo e poder desfrutar dessas maravilhas e benefícios que o Senhor tem para nós. Hoje a gente tem vivido um pouquinho desse Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas o que está por vir será ainda melhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar esse momento e falar com o nosso Deus. E para abençoar esse programa, o Dida vai fazer essa oração. Amém? Senhor Deus soberano, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É a Ti que nós dedicamos esse momento desse programa e tudo que vai ser falado aqui seja para glorificar esse Senhor, esse Rei de toda a terra. Toma em Tuas mãos esse programa, conduze-o, ó Deus, a Ti, e que seja de utilidade para aqueles que têm ouvido, aqueles que têm buscado algo necessário para a sua vida nesse programa hoje, que encontrem um pouquinho mais da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a nossa primeira canção a pedido do Dida. Grande é o Senhor, de Ademar Campos. Amém. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e céu. Grande
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Sobre São Paulo, sobre o Brasil, pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno. Sobre, profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, não há outro Deus, não há outro Deus. Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus, aleluia, Jesus e céus, sim, Senhor, e céus, aleluia, e céus. Voltamos com o programa O Servo. Você ouviu esse louvor maravilhoso, grande ao Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Como é bom exaltar o nome do nosso Senhor. E agora nós vamos para uma parte importante também desse programa, que é o relatório do que tem acontecido aqui na Ramá de Petrópolis. André, o que você tem de bom aí para compartilhar? Bom, o Senhor continua fazendo, né? As maravilhas dele, e as pessoas continuam se achegando e a gente vai aproveitando, né? Através da comunhão. A gente tem explorado não, na verdade a gente tem aproveitado mais o nosso pastor Luiz, né? Nas células, né? Nos discipulados, né? Ele tem ficado ali bem disponível, né? Aos irmãos, visitando células. Fez algo interessante, falou um pouco, foi na célula do Marcos, né? Numa célula comum,
falar um pouco da volta de Cristo, né? Dando uma aula ali dos acontecimentos do milênio, as coisas que estão por vir. Sim. E tirar algumas dúvidas. Isso foi maravilhoso. E pessoas ali, o irmão do Marcos ficou até um pouco impactado com aquela aula. Verdade. E eu quero caminhar com vocês, estremeceu, né? A consciência fez... É racional mesmo, né? A gente às vezes acha que é só por emoção, mas ele entendeu e falou, não, pô, como é que vai acontecer isso tudo? Eu vou ficar aqui, né? E decidiu pelo Senhor, e eu acho que eu tinha que falar sobre isso. Humanamente, né, seria uma aula, né, de escatologia, mas o Senhor sabia que tinha algo maior ali. Verdade, foi maravilhoso. E nessa semana ele também falou novamente uma outra célula lá em Correios. Foi bom também. E também vivemos em um final de semana abençoado, né? Bazar, que a gente promoveu aqui em Petrópolis e para abençoar os irmãos. E foi interessante que a gente pôde ver a disposição dos irmãos em servir, né? E tá ali ajudando, ir lá arrumar a igreja, ir lá e ficar até mais tarde servindo no bazar. Os irmãos alegres, os jovens, né? Hoje eu estive com uma irmã, ela falou, eu fiquei impressionada com aqueles jovens, tudo animado lá no bazar. A minha ideia de bazar era para abençoar a comunidade local, né? A gente pega as nossas coisas que nós não queremos mais, assim, que para nós não tem tanta importância mais, mas que para alguém tem muita utilidade. E bota num preço bem baratinho, bem R$1, R$2, e a comunidade local, o bairro, vai se beneficiando e tal. E dessa vez foi interessante, que era os irmãos abençoando os irmãos, né? Porque Verdade. as coisas que eu não queria na minha casa, os outros irmãos queriam na casa deles. E a gente ficava fazendo as trocas. Foi bem isso. E no meio disso tudo, quem foi sendo abençoado foi o bazar, e os irmãos conseguindo arrecadar. E cada um doando ali o que não presta mais, e isso é interessante, não presta mais para mim, mas presta para alguém. E como presta, né? E como faz uso, né? Bom uso na casa do irmão. E aí conseguimos nos abençoar. Até eu fui abençoado lá, comprei um blazer. Eu vou usar, irmão, lá no culto, lá do bazar. Foi bênção demais, né? E a gente só tem a louvar a Deus por isso, né? E essa unidade, essa comunhão faz muita diferença, né? Em tudo na nossa vida, num aniversário, num bazar, num casamento. A gente tem sido muito abençoado aí pelos irmãos. Teve a apresentação do Miguel, filho do Douglas, né? Douglas também um irmão que deu muito trabalho, né? Espiritualmente pra gente, mas não deixou de ser nosso irmão, né? E a igreja sempre orando por ele, acreditando na restauração dele. E foi restaurado, né? Acreditamos que está no processo. E Deus tem abençoado. Deus tem abençoado e ele tem caminhado e apresentou ali o filho dele. Pra gente foi muita alegria. Pra mim foi um trabalho diferente, né? Mas foi com muita alegria também. Amém, foi benção. Inclusive o Douglas já participou aqui do programa Servo, né? Participou do programa. Deixando o testemunho dele aqui também com a gente, foi maravilhoso. E é por aí? É, por aí, né? Amém. Tem muito a acrescentar nesse Então vamos para a relatório. nossa próxima canção. Fala aí. Amém. A próxima canção do Diante do Trono, Exaltado. Exaltado.
Fique agora com a palavra edificante do pastor Luiz Henrique Cariús. Aleluia, paz seja convosco. Glórias ao Senhor dos exércitos. Que bom ser tocado por Deus, receber esse toque do Senhor. Nós precisamos, né, cada dia mais dessa renovação, desse descarrego, né? Às vezes é um verdadeiro descarrego. Eu estou lembrando do professor de educação física, ele semana passada, o pastor Fábio conhece, eu estava lá, pô Luiz, estou precisando de uma oração, cara, um descarrego. E tu faz descarrego? Eu falei, faça, vamos lá. E foi mesmo, nós fizemos lá uma oração e Deus o abençoou, foi bênção aí. Aleluia, a gente precisa desse renovo, desse fortalecimento do nosso coração. Irmãos, nós tivemos um fim de semana muito abençoado, assim, de cultos, reuniões. Nós estivemos lá em Pati do Alferes com o pastor Nilson. Foi uma consagração, né, de manhã, nós sempre fazemos. E depois o culto foi uma bênção. Depois eles prepararam um almoço lá no fogão a lenha, a irmã Rosa, um almoço muito gostoso. E ainda era o aniversário do pastor Nilson, e ele se alegrou muito, queria muito que eu fosse lá, os irmãos, nós levamos uma caravana, foi uma benção. E aí, para completar, ainda teve o batismo do Mateus, é o genro dele, tomou a decisão, e ontem queria se batizar. Pastor, a gente pode batizar ele? Claro, se ele crê de todo o coração, nada impede. E nós fomos ali uma benção, tivemos que voltar correndo para Petrópolis, porque à noite nós tivemos o casamento do Anderson e da Vitória. Tomaram a decisão pelo Senhor e, que eu me lembre, ninguém convenceu eles a se casarem, não. Eles mesmos decidiram acertar a situação com Deus e o Espírito Santo agiu e muita gente, parentes, irmãos, amigos. Então foi uma grande bênção. O fim de semana a gente vem aqui, recebe a presença do Senhor. Deus nos dá muitas vitórias, e Deus te faça uma serva fiel até a morte. E nós precisamos desses momentos de renovo, até porque a vida cristã tem muitos momentos de sofrimentos, e ela será sempre marcada por sofrimentos. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Foi a palavra que eu deixei para o Mateus ontem, lá no batismo, até dentro das águas mesmo. Eu já tinha conversado com ele, e eu falei, meu irmão, aproveite as oportunidades. A vida cristã, ela é feita de muitos momentos difíceis, momentos de sofrimento, de dores, de perseguição. Então nós temos que aproveitar cada momento, cada culto, cada retiro, cada momento de oração que nós nos reunimos para nos fortalecermos, para que possamos suportar os momentos de aflição e os momentos de dor. 2 Timóteo 3,12 diz isso: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Filipenses 1:29, porquanto vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, é uma graça. Sofrer pelo Senhor é uma graça que foi concedida aos cristãos, é o sofrimento, faz parte da vida cristã, glorifica o nome do Senhor. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor já alertou, não vai ser só vitória não, vão ter momentos de vitória, momentos agradáveis, mas a vida não será só de vitória. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo também, da mesma maneira, testificou o que Jesus falou, Atos 14:22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então se alegre no Senhor, busque a Deus, receba poder de Deus, mas sempre consciente que a vida cristã
será feita de sofrimentos. Provavelmente, nessa semana, você vai ter muitas lutas, dificuldade. Talvez você acorde em algum dia dessa semana bem desanimado, bem oprimido, bem atacado por Satanás. Talvez um adversário se levante duramente contra você essa semana. Talvez você saia daqui renovado, fortalecido. Amém. Glória a Deus. Mas prepare-se, porque amanhã o dia de sol pode se tornar num dia de tempestade. A vida cristã é assim. Não adianta iludir as pessoas, não adianta iludir os que estão chegando. Deus nos dará momentos de vitória, de alegria, mas a vida cristã será marcada por sofrimento, principalmente para com aqueles que querem ser fiéis a Deus. Serão atacados, perseguidos, e o próprio Deus vai permitir situações adversas e de sofrimentos para quebrantar o nosso eu, para que a gente não se ensoberbeça. Dos dois lados, ou a gente, o diabo tenta nos afligir, para a gente desanimar e se afastar, ou ele faz o quê? Enche o nosso coração de vento, para a gente se ensoberbecer, e da mesma maneira nos perderemos. Então, de um ou de outro lado, haverá sofrimentos. Se ele enviará sofrimentos, se Deus vai permitir, para provar a nossa fé e nosso amor. O próprio Deus vai enviar situações adversas para que você não se ensoberbeça, para que você dependa sempre da graça do Senhor. Se você quiser ser fiel, você tem que entender que só será, a consequência da sua fidelidade será sofrimento. E não a paz. Você vai se iludir, mas agora eu estou buscando a Deus, eu estou sendo fiel na célula, eu estou dando dízimo, eu me submeti a uma liderança. Pô, mas as coisas estão piorando, estão ficando mais difíceis, parece que a coisa está ficando pior. É assim mesmo. Quanto mais fiel você for, mais sofrimento você terá. Você está pronto para isso? Está pronto para sofrer? Você quer ser fiel e está consciente que a sua fidelidade vai gerar sofrimentos e perseguições? Mas é isso, é o que a Bíblia nos ensina. Quantos irmãos gostariam de ser como Paulo aqui? Tem alguém que gostaria de ser como Paulo? Poucos irmãos gostariam de ser como Paulo. Acho que os irmãos não são bobos, não. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Os irmãos não entraram na minha pegadinha, não. Olha como é ser um homem fiel, dedicado a Deus, um homem que abriu mão da sua vida, de todo o seu conhecimento, um homem que abriu mão do casamento, um homem que se tornou um servo fiel. Olha a consequência de um homem que foi um dos homens que mais renunciou à sua vida por amor a Deus. Um homem que resolveu dedicar todo o restante da sua vida a Deus, integralmente, totalmente. Olha a consequência da fidelidade de Paulo, que está descrita em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no verso 23. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes recebeu uma quarentena menos um de açoites. Imagina as costas desse homem, como era as costas de Pedro, as cicatrizes que ele trazia. No final de Gálatas 6,17, ele fala isso, vocês não me amolem muito não, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então quem quiser falar de mim, olha aqui, olha as minhas costas aqui. Não devia ter um lugar sem uma cicatriz nas costas do apóstolo Paulo. Ele falou,
me perturba muito a cabeça, não. Eu estou trazendo aqui, visivelmente, as marcas de meu Senhor. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Que coisa, pensou? Que terrível. Em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas. Não era um pastor de gabinete que administrava denominação, não. Muitos trabalhos, muitas vezes cansado, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede. Ué, mas Deus deixa o seu servo fiel passar fome, sede? A consequência da fidelidade. Em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, meus irmãos, se o nosso Senhor Jesus Cristo teve marcado na sua vida o sofrimento, se o nosso irmão Paulo, fiel como foi, teve a sua vida marcada de sofrimento, se o mundo odiou o nosso mestre, se o mundo odiou o nosso irmão Paulo, que foi fiel e fiel até a morte, o que nós vamos esperar desse mundo? Não espere aplausos no mundo, não espere facilidades nesse mundo, porque nesse mundo nós vamos ser perseguidos como foi o nosso Senhor. E quanto mais fiel você for, mais você vai sofrer para glorificar o nome do Senhor. A diferença entre o sofrimento do mundo e o nosso sofrimento é que o Senhor nos livra desse sofrimento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, mas deixa passar por eles. E às vezes livra até por meio da morte, mas de alguma maneira Ele nos livra. Mas o nosso sofrimento tem um propósito, que é glorificar o nome do Senhor, que é trazer para nós um eterno peso de glória. Então o nosso sofrimento tem um fruto. E eu queria fazer a diferença entre o nosso sofrimento e o sofrimento do mundo. O sofrimento do servo que não é fiel, do servo desobediente, que não é submisso, que não tem compromisso com Deus. Uma pessoa que é do mundo, o sofrimento dela não produz nada. Um servo de Deus que não é fiel, ele pode sofrer bastante e não vai gerar nada. O povo de Israel tem uma expressão interessante em Isaías 26, 18, eles dizem assim: nós e nos contorcemos em dores, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum. Ele fala, nós sentimos dores de parto, mas eles estavam em pecado, em desobediência. Aquilo não produziu nada. Então não adianta sofrer, se você está sofrendo, glória a Deus. Agora, se você está sofrendo por desobediência, por insubmissão, por seu próprio coração, esse sofrimento não vai produzir nada. Então, glorioso, e é uma graça concedida por Deus, sofrer quando você está em obediência ao Senhor. Mas quando você está em desobediência ao Senhor, esse sofrimento não vai produzir nada de bom. Isso é juízo de Deus e é um sofrimento que não produz nada. As mulheres, eu fico admirado com a dor do parto, né, das mulheres. O povo de Israel está falando assim, nós tivemos dores de parto, dores terríveis, mas demos a luz ao vento. Minha filha disse que queria parto normal, e falei, pô, que bom, minha filha, legal e tal. Só que no dia do parto, a outra irmã me ligou.
pai, o que foi? Está na hora de ter o neném, que benção e tal, vai para o hospital. Ela não quer mais ter normal não, ela está parecendo que ela disse que está sendo partida no meio. Eu falei, está gritando, eu ouvi os gritos dela, pai, ora por mim, pai. Falei, já era, minha filha, agora já era. Ela sofreu, ela disse que foi terrível. Ela falou, pai, parecia que está me cortando, tirando as minhas pernas, cortando no meio assim. Mas ela deu à luz a uma menininha muito bonitinha lá. Mas quando nós estamos em desobediência, o sofrimento não tem valor. Então é bom diferenciar o sofrimento quando é fiel a Deus e o sofrimento de teimosia, de desobediência. O mundo não quer saber de Deus. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. O sofrimento, segundo a morte, produz o juízo de Deus, a ira de Deus. Então, sofra, seja consciente de estar sofrendo, mas em fidelidade ao Senhor. Aí sim, você vai ter um galardão muito grande. Agora, cuidado para você não estar sofrendo por consequência de pecado e desobediência, e por isso se achando um coitadinho, uma coitadinha. Nossa, como eu sofro! Meu irmão, se o sofrimento não provém de fidelidade, isso não tem valor nenhum. Isso não vai produzir nada, isso vai produzir vento. Pelo contrário, pode gerar em você uma depressão, pode gerar em você coisas piores do que isso. A ira de Deus, o sofrimento que vem para o mundo no final dos tempos, é um sofrimento que não vai produzir nada de bom. Por isso é que nós temos que estar loucos para sair dessa terra. 1 Tessalonicenses 1,10, para guardardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira que vem logo depois da grande tribulação, ela não tem propósito nenhum de arrependimento, não. Ela vem para descarregar a ira de Deus, o sofrimento de Deus sobre os homens, mas não haverá conversão, na minha concepção, na grande tribulação. Depois que a igreja for arrebatada, começa os 7 anos de grande tribulação, e depois dos 3 anos e meio de paz, vem o juízo de Deus sobre a terra. Aí virá a ira de Deus, e aí esse sofrimento não terá valor nenhum. Hoje tem, se você está na igreja, sendo fiel ao Senhor, está sendo perseguido, está sofrendo, esse sofrimento trará para você eterno peso de glória. Agora, se você não for arrebatado, todo o sofrimento que virá sobre a terra será apenas para que a ira de Deus e a justiça de Deus se manifeste, e será o maior de todos os sofrimentos da humanidade. Isaías 2,19 diz assim: naqueles dias os homens entrarão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Os homens vão se esconder, tamanha ira de Deus. Não é sofrimento para arrependimento, hoje é. Hoje Deus nos permite passar situações para nos quebrantar, para nos levar para perto dele. Aquele dia não, aquele dia Deus vem para destruir. Isaías 10:23, porque uma destruição, e esta determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda a terra. Isaías 13:9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ardente furor e grande ira, para destruir a terra e os pecadores que nela existem. Isaías 13:13, farei estremecer os céus, a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Deus vai sacudir os céus, a terra vai ser sacudida. Eu creio que isso vai ser literalmente um terremoto jamais visto na terra. A terra vai ser sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor. Esse sofrimento vem só para a destruição. Isaías 26:1, porque o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra.
Sofonias 3:8, esperai, pois, por mim, quando eu me levantar para o despojo, pois a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre ele toda a minha maldição e todo o furor da minha ira. Deus vai juntar as nações do mundo inteiro para fazer cair a sua ira, a sua destruição sobre a terra. Isso vai acontecer em breve, assim que a igreja for arrebatada, logo no segundo período da grande tribulação. Mateus 24:21 diz, naqueles dias não haverá tanto sofrimento qual nunca houve, nem haverá jamais na terra. Já pensou se você não for arrebatado? Você passar pelo maior sofrimento da humanidade sem ter condição de arrependimento, de conversão? Essa terra, irmãos, está destinada para destruição. Segundo Pedro 3:7, os céus que agora existem e a terra estão reservados para o fogo, para a destruição dos homens ímpios. Então o sofrimento do mundo é terrível, não vai produzir nada, mas o nosso sofrimento, por fidelidade, vai produzir eterno peso de glória. Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente hão de produzir eterno peso de glória para nós. Então seja fiel, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você passe por momentos difíceis, seja fiel, porque esse sofrimento de agora, quando você for fiel na igreja, produzirá eterno peso de glória. Não se compara, o sofrimento que você está passando hoje, não se compara nem de longe com a glória que Deus tem reservado para você. Então não desanime, não volte atrás, jamais pense em retroceder, siga em frente, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldade, siga em frente, isso vai produzir eterno peso de glória. Hoje, depois que a igreja for arrebatada, aí vem toda esta ira que eu citei para os irmãos, que não produzirá arrependimento nenhum. É a ira de Deus. Deus tem um cálice da sua ira, diz Apocalipse, está quase cheio. Esse cálice vai ser transbordado. E a ira de Deus é sem pena, sem misericórdia. Hoje a misericórdia se manifesta. A ira de Deus, quando vem para destruir. Deus, quando fazia os seus juízos no passado, não tinha criança, não tinha idoso, não tinha doente. Quando a ira vinha sobre todas as pessoas. Nós temos um sentimento que nós chamamos de pena. Deus não tem pena. Deus tem um grande amor, a ponto de dar o seu próprio filho por nós. Mas a ira de Deus é terrível. Por isso que a Bíblia diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, meu irmão, suporte todo o sofrimento que você tiver que suportar. E se Deus está conosco, é porque vem. Se essa palavra é de Deus, é porque os sofrimentos vão aparecer. Pode ser como Deus tem revelado no Brasil, mas pode também ser individualmente. Deus vai permitir que você passe por dores, por aflições. Nós precisamos ser especialistas em levantar da queda, em suportar dores e aflições. Nós precisamos nos acostumar a resistir ao dia mau, a resistir ao sofrimento, à dor. Nós precisamos acostumar com a dor, com o sofrimento. É assim que os valentes são formados. Os valentes de Davi não foram formados no palácio, quando o reino estava constituído. Os valentes foram formados na fome, em noites ao relento, sem poder dormir, sendo perseguidos dia e noite pelo exército de Saul. Aqueles homens não dormiam, não tinham o que comer, viviam apavorados para lá, para cá, não sabiam o que ia comer no futuro. Isso é um sofrimento, mas nós temos que acostumar com esse sofrimento. Nós temos que aprender a viver com esse sofrimento. O que será do amanhã? Não sei. Isso causa dor, causa uma ansiedade, uma preocupação, mas eu tenho que ter domínio sobre isso. É o peso que Deus colocou sobre a mim. Eu suporto esse sofrimento. Nós precisamos ser assim, aprender a suportar a dor, aprender a suportar as aflições. Nós não podemos ser crente frouxo. Qualquer coisa nos afeta, qualquer coisa nos abala. Eu lembro quando eu
comecei a ser lutador, era pequenininho. Só que eu não podia ver sangue, eu tinha medo de ver sangue. Se eu visse um braço quebrado, Deus me livre, eu quase desmaiava. Voltamos de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique. Espero que você esteja sendo abençoado por essas palavras que o Senhor tem direcionado ao nosso pastor. Agora para um momento que nós gostamos muito desse programa, que é um bate-papo, né? Conhecendo os irmãos aí, clonado do jornal. A gente roubou ali. E hoje estamos com o nosso irmão Dida. Amém, Dida? Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos conhecer-me um pouco mais. Conheceu o Dida. Todo mundo já conhece o Dida, né? A gente vai bater um papo mais aí. Mais ou menos. Na comunidade não tem muito mistério. O Dida é um irmão muito transparente, né? Então fica fácil, né? Para alguns é difícil se relacionar. Mas para quem entende e aprende o relacionamento com o Dida, ele é transparente. Ele não tem muitas capas, né? Máscaras. Se ele tá satisfeito, ele tá satisfeito. Se ele não tá satisfeito, ele vai te falar. Não é verdade, Dida? É verdade, esse que é o problema. Às vezes eu acho que as pessoas hoje em dia não estão acostumadas com transparência. Não gostam muito de transparência, não gostam muito da verdade. Prefere viver com as máscaras, né? Porque a pessoa fala assim, e aí, pastor André, tudo bem? Tudo o que bem. ele espera? Tudo bem. Tudo bem. Agora se tá também, aí, pastor André, tudo bem? Não, cara, não tá bem não. Já colou a placa do outro, ele já não sabe o que falar mais, ele fica... Mas também a gente espera o tudo bem, porque a pessoa também, quando você fala que não está tudo bem, ela se sente responsabilizada em não estar tudo bem com você. E o que ela pode fazer para ajudar? E aí ela fala, pô, não está tudo bem com o cara, agora eu vou ter que carregar esse tá tudo mal para casa. Tem que fazer alguma coisa. Espero que esteja tudo bem. Ei, Dida, tudo bem? Espero que sim. Se tu falar que não... Tudo bem. Tudo bem, aí fica tudo em paz, né? E a realidade é essa, né? Aprendendo um pouquinho lá no seminário sobre essa psicologia, nós vestimos máscaras, né? Naturalmente, uma máscara como pai, máscara como filho, máscara de personagem, né? Nós vivemos personagens. Cada fase da vida, né? Cada fase do dia. Cada fase do dia. Uma hora tu é o pai, uma hora tu é o trabalhador, o profissional, né? E aí a gente não pode dar mole e botar a máscara errada, né? Na hora de ser pai, profissional, na hora de ser pastor, ser pai, né? A gente tem que entender aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Mas eu fico muito feliz, né? Você traz muita alegria pra gente. A gente, pra mim, né? Eu já te conheci em outras épocas, né? Te conheci no colégio, né? No Rui Barbosa. Mal, né? Fase mal da minha vida. Fase mal. Mas graças a Deus. Não, eu te conheci lá e é interessante que vocês falavam gírias, né? Um amigo meu, até Douglas, vocês falavam algumas coisas de crente e coisas que aconteciam dentro da igreja quando vocês estavam dentro da igreja. Numa conversa assim, eu lembro disso claramente. E aí isso me deixou até um pouco encucado. Que negócio é esse? Negócio de só o sangue. Eu lembro que falava só o sangue pra lá, só o sangue pra cá. E quando chegaram com só o sangue pra vocês falaram, não, só o sangue não. Aí você falou, eu lembro que você falou assim, não, pô. No colégio, numa fase ruim da tua vida lá, né? Você falou, não, pô, o sangue de Jesus não, pô. Com isso não se brinca. Tu não lembra disso, né? Não, lembro. Mas eu lembro que você testemunhou na minha vida assim. Porque você falou, não, com esse não se brinca. E eu lembro que tu brincava com tudo. E quando chegou na hora de... Só o sangue do cordeiro. Era um bordão que tu usava pra tudo, né? Se a pessoa era feia, só o sangue. Se o cara era ruim, só o sangue. Se a aula era ruim, só o sangue. E aí quando chegou, tu, não, pô, o sangue do cordeiro a gente não brinca não. Até com Dodô, né? Com isso a gente não brinca. Né? O negócio é sério, né? E lá... você ainda estava com esse temor, né? Com esse, pelo menos uma consciência, né? Deus. Porque não se brinca coisa séria. A gente já conheceu coisa séria. A maioria das pessoas que falavam isso não tinha consciência do que estava falando, né? Mas a gente que estava meio longe de Deus, mas já tinha conhecido Deus de verdade, a gente sabe que não deve brincar. Já está errado. Ainda vai fazer brincadeira com coisa séria. Chocarrice com as coisas de Deus. Vai ficar mais errado ainda e o negócio aperta mais pro nosso lado. Né? A gente, quando tá assim fora de Deus, a gente evita alguns erros contra
coisas sagradas, né? A gente evita o sacrilégio, né? Vamos dizer assim, que é pecar contra coisa santa, coisa sagrada. Pra quê? Pra não acarretar mais problemas ainda. Mas eu acredito que era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo ainda dentro de você dando essa consciência, porque a pessoa sai e faz chocarrice, né? E não quer saber. Eu lembro dessa experiência, assim. Foi interessante. Falando um pouco sobre isso, né? Sobre restauração. Não tem como falar com você sem ver a obra de Deus de restauração na sua vida, né? Tava lá, né? Zoando, brincando, e de repente eu chego na igreja e te encontro na igreja. E eu falei, ué, como é que é isso, né? Era Deus restaurando. Eu falei, pô, mas esse cara zoava mais do que eu lá, né? É muita graça, né? Foi uma época ruim. Pra mim, quando eu te vi a primeira vez na igreja, foi estranho. Porque eu já estava sendo restaurado. Não estava completamente restaurado, mas a consciência já estava restaurada. A decisão já tinha tomado. E aí, quando eu te vi entrar, e eu já estava ministrando louvor na época, né? Já estava liderando o louvor. E aí, eu lá em cima do púlpito, louvando ao Senhor, entra você. Eu falei, rapaz, camarada, nunca mais vai voltar na igreja. Porque você não me via há algum tempo. Me viu na época da zoeirada, depois não me viu mais, acabamos o estudo. E aí, quando me viu lá, eu pensei, puxa, o camarada tem uma imagem de mim, de um Dida zoador, zoneador, fora de Deus. Agora me vê no púlpito da igreja, esse cara não vai voltar mais na igreja, não. Puxa, eu tô melhor do que aquele cara ali, pô. É melhor ficar no jeito que eu tava lá mesmo, que tá melhor. E aí eu senti um peso assim grande. Falei, meu Deus do céu, e agora, né? Mas acho que Deus fez outra coisa, né? Graças a Deus. Eu falei, se o Dida tá aqui, tem vaga pra mim também. Falei, não, então dá todo mundo, então cabe todo mundo, o negócio então funciona, né? Falei, esse cara tá sendo mudado, transformado. Falei, vou ficar por aqui mesmo, tô precisando desse negócio também. Muita bênção, né? Agora, em relação a essa transparência sua, é interessante até... eu lembro que você confessou alguns pecados em público, né? E fala pra gente como foi os irmãos, né? Como que eles receberam isso? Na verdade, a primeira vez que eu confessei algo assim mais grave de público foi numa Santa Ceia. Numa Santa Ceia, se eu não me engano, em Parque Paulista ou em Xerém. Não lembro exatamente, mas foi ali perto. E o pecado já estava me sufocando muito, né? Eu me sentia ali como Davi, né? Quando fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Eu senti o pecado me apertando muito e me matando por dentro. E parecia que a minha força ia ficando cada vez menor. Porque aí ia me envolvendo mais. Não tinha forças para sair dele enquanto tinha confessou. Força. Isso, não tinha força. E aí ficava aquilo me prendendo e prendia o meu corpo e também a consciência. Tu se sentia escravo do pecado enquanto não confessasse. Sentia escravo. E aquilo foi me apertando por dentro a ponto de eu não aguentar mais. E eu pedi a Deus uma oportunidade, mas também não tinha coragem. Mas pedi a Deus uma oportunidade. Orava a Deus para Deus revelar. Quantas vezes falava, Deus, revela para alguém, joga no ventilador, pedia a Deus. E Deus não fez. E aí quando foi numa Santa Ceia, lá embaixo, nunca aconteceu aquilo. O pastor Érico me chamou para cantar um louvor. Mas isso já deve ter uns 18 anos? Não, tem mais. Uns 15 anos. Não, tem mais, porque... Eu não era pai ainda. Não, eu já tô na comunidade, tem uns... Eu já tô velho, devo ter uns 17 já. Isso aí, então tem uns 15 anos, 13 anos, por aí. Né? E aí, naquele dia, o pastor Érico começou lá uma oração ali da Santa Ceia, e daqui a pouco ele fala assim, vou chamar o irmão Dida aqui para cantar um louvor. Meu Deus. De início. E aí eu senti a oportunidade. Olhei assim e falei, é agora, acabou. E aí ele foi falar, e eu fui, peguei o microfone, e aí eu falei, pastor, queria falar um negocinho antes. E aí abri o coração, tava voltando a buscar a Deus naquele início de restauração. E aí abri meu coração completamente, com medo um pouco, né, das pessoas que me viam tal, e poderia ser desprezado, mas não era o que me importava na hora, por causa do peso. Eu queria me aliviar do meu peso que estava me matando.
Não na minha imagem em si, minha imagem em si que se virasse Com depois. Deus tu já sabia que tava mal, né? Tu queria ficar bem com Deus, né? É verdade. Porque os irmãos vão pensar de mim e não vai fazer diferença. Não ia fazer muita diferença naquele momento. E aí fui abrir o coração. E foi interessante, que aí depois não consegui cantar a música, porque aí fiquei em lágrimas, em pranto, até comecei a música, e os irmãos foram cantando. Foi maravilhoso. Assim, foi maravilhoso, porque coisas que a gente não vive mais, né? Coisas que a gente não vive mais. Confissão de pecado, né? Numa santa ceia, rasgou o verbo, confessou tudo. Os irmãos ficaram, se regalaram os olhos assim, o que tá acontecendo? Irmão, o cara tá fazendo aquilo que todo mundo deveria fazer. E algo que deveria ser comum nosso, né? Cotidiano, confessar os pecados, se limpar. Os irmãos ficaram até meio chocados, né? Alguns e... Mas isso foi interessante, porque eu fiquei preocupado. E aí depois, naquele intervalo do almoço, eu sou visto assim, muito durão, sou visto grosseiro por algumas pessoas. Mas o meu semblante. Mas tu era mais. Tu era mais mal. Tu era e mais o semblante também é estranho. Sabe que tu era mais cruel, né? Era mais carnal. A gente corria de tudo, batendo na gente. E aí? Aí veio um dia, vai pegar nós, né? Então, mas isso era fama. Isso era fama. Não era muito atitude. Porque às vezes alguém entrava na comunidade e alguém falava assim, cara, o Dida é isso. Então o camarada já vinha pra mim armado. Alguém que já tinha tomado uma borrachada. Já tinha falado deu mole, né? Já tinha dado mole. Já tinha feito uma besteira. E aí o que acontece? O cara já te vê com uma visão meio grosseira. E isso também foi interessante pra mim, porque quando veio o intervalo do almoço, muitos irmãos, e inclusive senhores de idade, senhoras, vieram me procurar, conversar comigo e dizer que estavam comigo e que me consideravam um irmão em Cristo, ia me ajudar no que pudesse, ia estar orando por mim. E eu senti aquela força. No decorrer dos anos eu senti aquelas orações por mim, que Deus foi me fortalecendo. E alguns jovens, até mais ou menos da minha idade para baixo, que me tinham como um cara arrogante, viram outro lado do Dida, né? E vieram conversar comigo, dizendo que hoje tem outra visão de mim e tal, que ia me ajudar também em oração. E isso foi uma bênção para mim. Dali houve realmente uma transformação, uma restauração sobrenatural na minha vida, graças a Deus. Graças a Deus. A gente não poderia deixar de falar, né, um pouquinho dessa situação de pecado. Deixa eu perguntar ao Wagner quanto tempo eu tenho. Já acabou. Nosso tempo já estourou. Que isso? Esse programa tá muito pequeno, né? Amém. Amém? Então, eu vou ter que ficar por aqui. Tem que voltar outras vezes. É muita conversa. O Dida tem muita conversa boa. E a gente vai ter que aproveitar mais, né? Muita experiência, né? São muitos anos de casa. Tem que ser um programa só contigo, um programa só com o pastor Luiz. É muita coisa boa para contar. Muitos anos de experiência. Mas hoje a gente pode falar um pouquinho dessa confissão de pecado. Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouco a sua experiência. Amém. E tenham sido abençoados, né? E edificados por tudo que o Senhor fez e a sua restauração, né? A partir desse dia eu lembro que foi um pontapé inicial. E as pessoas não entendem, né? Porque o cara peca tanto e Deus é com ele, né? É o coração, né? Não é simplesmente pecado, é atitude, né? O Deus é maravilhoso, conselheiro, misericordioso em extremo. E a gente já vai aproveitando e não mergulhando no pecado, mas tem que saber viver também aqui com as nossas falhas e aproveitando essa graça e misericórdia. Amém? Amém. Vamos orar então, pedir a Deus que nos abençoe e abençoe os nossos queridos telespectadores, ouvintes. Amém, Milena? Amém. Amém. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez aqui, pela vida do Dida, pela restauração na vida dele. Pedir ao Senhor que complete a tua obra, ó Pai, e possa abençoar os meus irmãos, ó Deus, e nos leve, sim, ó Deus, a essa prática de
confissão de pecados, cada dia mais distante de nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida assim clara, limpa, Senhor, diante dos irmãos, para que o Senhor venha nos restaurar, nos abençoar e completar a Tua obra. Senhor, toma os nossos ouvintes, aqueles que precisam de uma bênção especial, de uma porta de emprego, de uma cura, de um milagre, Senhor. Tu é Deus poderoso para agir em todas as áreas e nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Cura, liberta, Senhor. Fortalece os meus irmãos, sê com eles, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Tchau, tchau. Tchau.